Estimado, você tem medo? Quer dizer, deixa eu mudar minha pergunta. Do que você tem medo? Eu posso te dar algumas sugestões? Tem gente que tem medo. Aliás, muitas pessoas têm medo. Você tem medo de cobras? Tem muita gente que tem medo da idade. Gerontofobia. O medo de ficar velho, de ficar idoso. O medo da velhice. Tem gente que tem. Você tem medo? Você tem medo de atravessar pontes? Quando criança, eu lembro de um primo meu que tinha dificuldade de atravessar pontes. Segundo ele, ao olhar para a água, olhar para o rio, as ondas ou as águas lhe dava tontura e ele precisava de alguém para ajudar a atravessar a ponte. Você tem medo? Tem muita gente que tem medo. Arma química, domínio mundial e tantas teorias da conspiração, verdadeiras ou não. Você tem medo? Tem gente que tem medo também de máscaras, de vírus. Do que você tem medo? Posso dar a última sugestão? Tem gente que tem medo de uma diarreia e não ter papel por perto. Já imaginou no centro de uma cidade? Você tem medo? Eu tenho. Mas o Salmo 27, versículo 1 me diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Salmo 27, versículo 1. Acho que você já deve ter percebido, o medo ele faz parte da vida humana. Desde o primeiro casal, Adão e Eva. Quando Deus lhe procura pela primeira vez, Adão, Adão, onde é que você está? E a resposta é: eu me escondi porque eu tive medo. Adão e Eva teve medo, os seus filhos, a sua descendência. Aliás, a Bíblia, todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, ela mostra que o medo faz parte da vida humana. Mas muito maior do que o medo da vida humana é a ressalva da Bíblia, a ressalva da palavra de Deus. Aquele que confia em Deus não precisa ter medo. Ou seja, não precisa permitir que o medo domine, que o medo escravize, que o medo machuque. E esse é o lembrete do salmista. Ter medo, como eu disse, todos os seres humanos têm. Mas o convite do salmista e o convite da palavra de Deus é: não permita que este medo lhe machuque. E para isso, então, vem o convite. O Senhor Deus é a minha salvação, a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo. Veja a resposta, a solução para o nosso medo, seja de cobra, seja de arma química, seja da velhice e de tantas outras coisas. A nossa geração tem medo dos juros altos, as coisas no mercado, na prateleira cada vez mais subindo, construção, a inflação, corrupção, medo de assalto, medo de violência, medo de ser roubado. Tantas e tantas coisas também da nossa geração do medo. Mas o convite do salmista continua o mesmo. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E vale lembrar que os discípulos de Jesus também tiveram medo. E tantas vezes. Mas Jesus sempre mostrou socorro. Seja em alto mar, seja ali quando Jesus havia ressuscitado e ele aparece aos discípulos pela primeira vez, os discípulos estão trancados com medo. E as palavras de Jesus é: não temais, não tenha medo, eu estou com vocês. A minha paz eu vos dou. Como eu disse, o ser humano ele tem medo. O lado humano de Jesus também passou pelo medo. Pai, afasta de mim este cálice.
A morte também assustou Jesus, mas ele mostrou a resposta, a solução. Pai, se for da tua vontade, nas tuas mãos eu entrego a minha vida e depois o meu espírito. Mesmo diante do medo, mesmo diante daquela morte tão terrível, ele mostrou a resposta, a solução. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Deus é a minha luz, a minha salvação, e Ele me livra de todo o perigo. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três prometem nos ajudar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer tribulação. Onde vocês estiverem, ali eu estarei com vocês. Aquele que tem a fé em Jesus pode contar com toda certeza da presença do Salvador Jesus. Ele é o livramento de todo o perigo. Diante do medo de cobras, de animais, diante de vírus, diante de tantas e tantas coisas que podem nos assombrar, Deus é a minha luz, o meu livramento, o meu socorro, bem presente em toda e qualquer situação. Por isso, estimados, alívio, tranquilidade, somente em Jesus. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela vida, obrigado também por estar conosco em todos os momentos. Ajuda-me a, diante do medo, diante das incertezas, da insegurança, eu possa colocar a minha fé, a minha confiança nas tuas mãos e no teu cuidado, porque o Senhor tem domínio e poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Nas tuas mãos entrego a ti a minha oração, a minha vida, o meu presente, o meu passado e meu futuro. Amém.